Graça e paz, queridos ouvintes, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus abençoe. Estamos estudando o Evangelho de João e hoje falaremos do capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo 31. Eu sou o pastor João Júnior e estamos aqui no nosso minuto de edificação. Gostaria de dar um tema a esse trecho do capítulo 1, seria assim: Ele é Deus. Quando nós lemos o versículo 1 ao versículo 3, o texto vai nos dizer assim: E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha só, no princípio ele era o Verbo, a palavra se encarnou. Nós temos aqui a encarnação da palavra. A palavra se tornou viva, se tornou vida e habitou entre nós, porque diz o verso 2, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, o Verbo, quando se encarnou, ele se tornou o Deus vivo entre nós. Nós temos aqui que Jesus é Deus e o texto também nos diz que ele estava com Deus e ele era Deus. Essas duas coisas são importantes nós entendermos. Uma coisa é Jesus ser Deus e outra coisa é ele estar com Deus. Pastor, que confusão é essa? O que nós precisamos compreender é a Trindade. Nós não temos essa palavra na Bíblia, mas ela é a manifestação triuna de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas ele é um só Deus. Pastor, como que fica mais claro para mim compreender? Lembre da água. A água também tem 3 estágios: o seu modo líquido, o seu modo gasoso e o seu modo sólido, que é o gelo. Então nós temos a água de forma líquida, a água de forma gasosa e a água de forma sólida, mas toda ela é água. Ela se manifesta de 3 formas. Assim é Deus: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Jesus estava com Deus e ele é Deus. O versículo 4 diz que ele é luz e vida. Olha que coisa fantástica. Ele é luz e vida. A vida estava com ele, a vida era a luz dos homens. Jesus trouxe luz para a nossa caminhada, mas também trouxe vida para nós. Do verso 12 ao verso 13, nós temos algo fantástico. Ele diz assim: mas todo quanto recebeu dele o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Aqui nós temos uma diferenciação entre criatura e filho. Todos nós somos criatura. Uma vez que nós recebemos a Jesus, nós nos tornamos filho. Do versículo 19 ao versículo 28, nós temos o testemunho de João. João é questionado, perguntando a ele se ele era o Cristo. João, você é o Cristo? Ele fala não. Você é Elias? Ele fala não. Quem é você, João, então? Nos responda isso. E o versículo 23, João responde: então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, endireitai o caminho do Senhor. Ele é a voz que clama no deserto. E nós terminamos o nosso estudo falando do verso 29 ao verso 31, dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus. João testifica Jesus. Ele diz assim no verso 29: e no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus por esta palavra. João aqui está testificando Jesus como Cordeiro de Deus. Ele está fazendo uma descrição do texto de Êxodo, capítulo 12, que vai falar do sacrifício da Páscoa. O Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi morto pelos nossos pecados e que levou todos os nossos pecados sobre ele, pois ele é o Cordeiro de Deus. Que essa palavra possa ter te abençoado, que esse estudo do capítulo 1, do versículo 1 ao 31 de João, possa ter edificado a sua vida. Que Deus os abençoe.